Fala galera, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui nesse canal, num modelo diferente dessa vez, porque eu já tô em Itapema, eu tô de férias, como vocês devem saber, eu me acompanhando lá nos meus stories do Instagram. Cara, eu comecei a ver bastante reacts aparecerem na minha tela, e eu vi o pessoal fazendo reacts de série, de jogo, dessas coisas. Eu vou fazer diferente, eu vou trazer pra cá, pro meu nicho, eu vou fazer um react de youtubers americanos, mais especificamente youtubers americanos que são acadêmicos de medicina. E eu vou ver como é que é a rotina deles aqui, alguns eu já conheço, outros não, e eu vou comparar, fazer um comparativo. Eu tentei procurar se tem algum do quarto ano de medicina, alguma coisa assim, pra comparar com a nossa rotina mesmo. Será mesmo que tem muita diferença da medicina fora, no Canadá, Inglaterra, nos Estados Unidos, pra cá? Vamos ver como é que fica. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal. E vamos começar aqui com... vai ser uma série, tá? Não vai ser tudo num vídeo só, mas vamos começar aqui com o KHARMA MEDIC, que é um cara já mais reconhecido, um cara bem famoso. E tem uns vídeos bem legais, bem produzidos. Pelo que eu entendi, ele tá fazendo uma prática no hospital. Então vamos comparar aqui, vamos ver como é que é. Vou dar o play aqui. Alright, hey guys, wait, I think it's too dark. Let's try this. Jesus. Alright, hi, I've got a week. Ó, o cara não tem tempo de raspar as costas e o peito, acho que é dívido de nota. Theaters this week, so I'm going to be in 3 different theaters, seeing all kinds of different operations. It's currently 10:30 p.m. I've got my alarm set for 5 right now, but that should be 5:30. Change that real quick. That would have been a disaster. Vai dormir das 10h30 às 5h30. Alright, there we go. 5:30. I just did. E eu vi que ele tá se mudando, né? Aqui no Brasil, principalmente em São Paulo, tem isso, tá? Não de se mudar, mas de hospitais muito longe. Ele mora em Londres, mas ele passa por um hospital em algumas outras regiões que é um pouco mais longe, acaba mudando de apartamento, que ele vai ficar acho que 1 mês, 2 meses. A gente não faz isso, a gente acaba gastando com transporte mesmo, Uber, metrô, às vezes carona, para os hospitais em outras cidades, tá? Uma cidade pequena, interior, acaba tendo todo o hospital perto. Did a podcast episode that was really fun. Went for a nice 10k run and I am pretty much exhausted. I'm gonna pass out and I will catch you guys tomorrow. Peace. Bora. Secretary Matt Hancock has called a cross-party meeting for MPs this morning to update them about the discovery. The Conservatives... Pessoal, eu já voltaria a dormir. Isso é um problema meu. Cafézinho. Eu não tomo nada de manhã, eu não gosto. Se eu tomar isso aí de manhã, eu fico com gastrite. Eu presunto, calabresa, ovo, tomate. It's a strange feeling when you wake up and you look outside at all your surrounding buildings and like not a single window has their light on. Não, ele tá em casa mesmo, ele tá em casa. Ok. Pra acordar, o café não ajudou, né? Cara, é muito tempo, velho. É uma rotina de manhã que realmente é uma rotina, né? É uma coisa que eu peco bastante, tá? Então, por exemplo, se eu tenho que estar no hospital 7 horas, ou tenho que sair 7 horas de casa, eu não vou acordar 5h30. É um erro meu, eu não sou uma pessoa matutina. Eu preferia, tipo, dormir meia-noite, acordar 6h30, tomar um banho e sair correndo do que isso. Eu não faço meu café de manhã, eu odeio comer de manhã, eu não tenho paladar, eu não tenho tempo, eu não tenho saco para essas coisas. É uma coisa que preciso trabalhar? Talvez, mas é uma coisa que ele faz muito bem. E, cara, os vlogs dele são muito bem gravados, né? A gente tem que relatar isso também. We change into scrubs when we get to the hospital. I don't need to wear any formal clothes on my way in, like formal pants, shoes and a shirt. Isso é uma coisa da cultura americana também. Because it makes that commute into... É uma coisa da cultura americana também, a cultura de fora. Eles já vão de scrub pro hospital. Scrub é aquela roupa do bota foto aqui, aquela roupa que o pessoal usa, que eu particularmente não gosto muito, mas tem muita gente que usa, que compra e vai com essa roupa, né? Ou às vezes o hospital dá. O hospital dá, tu não pode levar pra casa, né? Fica no hospital. Hospital so much more comfortable. Oh my gosh, it's freezing. I thought we were starting to get warmer.
Anyways, I also realized that I didn't do my intro because I was so tired this morning. So what is up, guys? Karma Medic here, and welcome back to another dose. If you're new to the channel, hi, my name is Nasser, and I'm a fourth-year medical student studying at King's College London. And the reason I woke up so early today is because I have a week of theaters, and usually the anesthetist starts prepping the patient at 7:30 in the morning. So I'm trying to get to the hospital for 7:30 in the morning so that I can be present pre-op. This is also the time when the patient gets administered lots of different drugs. Intravenous access goes into the patient, and those are things that I can help with, that I can do and practice, and so it's good to be there early. And I think the surgeons aim to start their surgical list at about 8:30 in the morning, and then depending on what I'm watching, which I actually don't know, it'll last for a couple of hours to all day. I actually have no idea what I'm going to go see. Bom, então o que ele falou basicamente também acontece no Brasil, mas eu no quarto ano eu não passei por isso, até por conta do que aconteceu nesse tempo de EAD. Alguns ciclos se modificaram, né? Eles têm uma rotina quase que de interno já no quarto ano que a gente não tem. Qual que é a questão? Essa liberdade eu tive no estágio de, ok, a cirurgia, 8h30, 10h30, vai chegar o médico fazer o checklist, e antes tem aquela preparação, que foi o que ele falou ali. Se tu chegar mais cedo, tu consegue administrar droga, tu consegue ver toda a parte do pré-op do paciente. Eu fazia isso no meu estágio. Durante a faculdade, a gente não tinha essa liberdade, essa autonomia e esse contato, propriamente dito, entendeu? Então, é uma coisa que eu senti um pouco de falta. Não sei como é que é na sua faculdade. Se for mais parecido com isso aqui, comenta aqui embaixo pra eu saber. Porque na minha não foi assim, pelo menos. Então a gente não tinha um horário assim, tem que chegar porque tu vai acompanhar o paciente sendo preparado pra cirurgia. Muitas vezes a gente não sabia nem pra onde a gente ia, o que a gente ia fazer no hospital. Uma coisa que eu senti bastante falta foi contato com a cirurgia propriamente dita, e teve contato maior com o ambulatório, com a clínica. Então eu senti um pouco de falta isso, que foi uma parte um pouco mais do ambulatório, beleza? Eu não vi tanto hospital assim. Ano que vem vai ser diferente, a gente vai passar na cirurgia geral. Metrozinho. Londres. Olha o Scrub, ele pegou o Scrub. Ele pegou o hospital, tá? Ele não, pelo que eu entendi, ele pegou o hospital, ele não levou de casa. Alright, looks like I am the first and only person here. In fact, I'm so early, the place where I normally get scrubs from wasn't even open. I've recently started reading this book by a doctor called David Knott, and it's called War Doctor. That's him. They went out of their way to make me food. Odeio fazer isso. It's about an English em inglês, audiobook não funciona pra mim. Português funciona um pouco. A decent amount of time traveling to all kinds of war zones. The stories that he tells are just mind-boggling, incredibly inspiring, absolutely. Deve estar muito vento. Honestly, I don't remember the last A boca dele toda cortada. I felt this hooked and this attached, this drawn in. Anyways, just gonna get changed now, go to the theater where I know I'm supposed to be, and try and find the anesthetist that I'm attached to for the day. And then from there, it could go one of 100 ways. Ok. Scrubzinho, pá, caderno de rotação. That's it from me. I'll see you guys in a bit. Peace. Mochila pra ir pra cá. So I'm in the right place, but the doctor that I'm shadowing isn't going to be here for another half an hour. So in the meantime, I'm going to get my blue scrubs, which is what I need for surgery, and these shoes for surgery, I think they're called. Também é parecido com o do Brasil, que são roupas diferentes, né? Centro cirúrgico tu tem que ter uma roupa que tá limpa, dá pra ver, e que tu só vai usar dentro do centro cirúrgico e a roupa de fora. To the person or persons who has been DMing me like every week for a year about my shoe size, there you go. Now that I'm changed for a second time, time to go back to theaters and awkwardly find my doctor. We are all done. Oh wow, we're all done with the first patient. You guys might remember this. If I can, yeah, you might remember that from my last vlog if you've seen it. That was really interesting. I actually got to hold the patient's airway open, so do the head tilt chin lift in order to maintain the airway as they were put onto the ventilator. I was also able to put in an eye gel, which is like an airway adjunct to keep the airway open. Fica na laringe, né? Respirador laringe. It's so itchy. Anyways, I'm just gonna quickly grab something to eat. I think there's 2 or 3 more patients on the list for today. So yeah, gonna eat something, head back to theaters, and continue on. All right, long day, but it's over. Hey guys, all done for the day. It's about 4:35 now.
Acabou bem mais And cedo que o usually meu. I would just Ia acabar 5h30, beeline straight 6 for the horas. tube station, get home so I could move on with my day, start doing my to-do list, etc, etc. But I thought, you know what, the weather's really nice, I'm gonna grab a coffee, come watch the sunset over here, over the Houses of Parliament, Nunca fiz isso. and just soak in life a little bit, you know, instead of just constantly running around and being... Até porque em São Paulo, né, se tu for liberado 4h30, você, ó... Porque 5h30, 6 horas você vai pegar um trânsito animal, então... Se tu for liberado mais cedo em São Paulo, é a chance que tu tem pra sair correndo o mais rápido que tu puder e chegar perto de casa, porque 5 horas aí, o trânsito vai fechar e você tá ferrado. in a rush. I discussed this on my podcast yesterday, and it's something that I'm trying to work on, to slow down a little bit, smell the roses, to be as cheesy as possible, sort of taking life a little bit more slowly. So today was quite interesting. I was shadowing an anesthetist in theaters or in surgery, and my job for the day was to maintain the patient's airway as they were being transitioned from spontaneous ventilation, so the patient breathing for themselves, to getting put on a ventilator and having the machine breathe and ventilate for them. No, go ahead. So anyways, hopefully I've explained that at least half well. Why are birds always making noises in my vlogs? Hopefully I've explained that at least half well. I'm literally just gonna sit over here for a little bit, soak up the sun, enjoy this. Ok, vai aproveitar o sol, vai ficar lá olhando. Soak it in and enjoy it. Really appreciate these days with sun, nice views. Tá, chegou em casa. Olha o Eds, olha o Eds, olha o Eds. Compartilho dessa rotina. Lógico, né, que eu não tenho essa estrutura que ele tem. Uma coisa também de se relatar. Poucos não, tem alguns brasileiros que fazem, tem canal no YouTube, mas ninguém tem essa estrutura de americano lá, até pelo preço e tudo mais. É uma discussão muito ampla, mas só pra relatar. Ninguém tem essa estrutura, não. Essa estrutura é boa. Finally home. Honestly, so tired. I did not sleep well last night at all. 5h30. If this car alarm goes off one more time. And yeah, if you're gonna be on placement in theaters or in surgery, don't go for a run the night before, because your legs and your back are not gonna thank you for it. Anyways, finally home now, and I just wanted to say one thing, which is that, well, if you're already in medical school, then you probably know this, but if you're not, basically, when you go to the hospital and when you're on placement, your day is filled with lots of nothing happening, and then at some point something interesting will happen, or you'll be able to take part in a procedure, or you'll see something interesting, or whatever. But so much of the time is spent kind of waiting around, doing sort of menial things that you've done before, blah, blah, blah. And that's what makes clinical placement so challenging, because you kind of have to be there all the time in order to increase your chances of encountering those blips of excitement and... E aqui no Brasil... Uma coisa até que eu ouvi do pessoal que já se formou, do pessoal que tá indo no internato ali, que é que eu tô indo agora, é que, cara, ninguém vai pegar na tua mão e fazer por você. Então tem isso ali. Mas, pra ter esses picos, tem que vir mais de você, pelo que eu tava ouvindo, pelo que eu tava conversando. Esses picos não vão acontecer, tipo, de brotar na tua mão uma via aérea, brotar na tua mão alguma coisa pra você fazer de diferente. Esses picos vão acontecer pra quem chega e fala assim, cara, posso fazer isso aqui? Então, também é bem parecido, só que algumas pessoas levam assim o tempo todo. Interesting things and activities and learning opportunities and whatever. Anyways, that's it. I feel like I'm just tiredly rambling into the camera, so I'm gonna go undress, get comfortable, sit down on my computer and start working through my... Foi dormir. It's like painful. Like, I know it's gonna be a good day. It's gonna be very useful, but 5:30. Pareceu nos estágios de férias da cirurgia geral. Anyways, I'm sure you've had enough of this paranormal activity remake. See you guys in the morning. Last 2 days on clinical placement in the emergency medicine and critical care block. It honestly feels like I started this block just yesterday. These 8 weeks have absolutely flown by. É interessante porque parece muito que ele tá na cirurgia, mas que ele tá na emergência, né? ICU, critical response team, UTI. and I'm probably forgetting something, but Bom, esse theaters deve ser ele que eles acompanham a cirurgia lá de cima, né? My second favorite block after neuro. Ok, brasileiro. And of course, last year that was cut short for me because of coronavirus. In classic London fashion, it is drizzling, and so I've got my hoodie on. There's something like peaceful and serene
about being out this early, you know, before, well, I mean, there's no sun in London anyway, but before the sun rises, before everybody starts moving. And 2 cases today, they were fairly interesting, and they were orthopedic cases this time, so different than what I was seeing on Monday, but the same in the sense of what I was doing from an anesthetics point of view. But I feel like I got to the point where all of my learning was done for the day, and my time might be better spent at home preparing for my upcoming OSCEs or written exams. I got some very, tá, então ele tem a liberdade de ir e de voltar, né, pelo que eu entendi. E vai mandar um donutão pra dentro. Ó. Caramba. Lá é frio, né? Cara, é uma coisa que eu tô sofrendo até um grande problema na minha vida. Eu vou passar muito calor em janeiro, fevereiro, março. Muito calor. Entendeu? Ele tá com a pele, cara, a minha pele, se eu fosse fazer um vlog desse tipo, eu tá com marca no cabelo, eu tá com a pele oleosa, ia fritar a batata na minha testa pra fazer o meu almoço. E ele tá lá, ele tá pleno, tá só com cara de sono, pelo amor de Deus. Beleza, ninguém assaltou ele pode fazer isso legal. So, heading home now. Honestly, I feel quite sleep deprived, so probably the first thing I'm going to do when I get home is take a nap. Alright, so I'm home, obviously, and this is the first time this has ever happened to me, but after being in theaters for the day, I'm like cold to the bone, I'm freezing, so I've jumped in the shower. I would talk you guys through my philosophy around naps. Okay. What I feel like this entire vlog has just been me in bed. Anyways, so when I nap, I set one of 3 timers on my phone, either a 6-minute timer, an 11-minute timer, or a 21-minute timer, depending on how sleepy I feel. Okay. The reason that I set them for such short periods of time is because I literally just need that little of falling asleep. As soon as I doze off, then even if I wake up 1 minute later, I'm completely rested and good to go. Ok, pra mim não funciona isso aí. Bom, então ele bota 3 alarmes, pelo que eu entendi, de 3, 6 ou 21 minutos. Dependendo de quanto sono ele tá, e ele só quer tirar um cochilão, ele quer tipo, pá, voltar. Cara, se eu deito, acabou meu dia. 2 horas pelo menos de neneca. Então eu não durmo. Porque eu acordo ruim também. And I'll see you guys in a bit. Ó. 11 minutos não dá nada pra mim. Eu acordo assim. Alright, homies. Post-nap, cool-down sesh, got myself the necessary coffee. Concordo. And I think I'm just going to go through a whole bunch of emails that I have. I had 0 emails this morning, and now I have 9 plus 7, 16 plus 1, 17 emails. Ok. So I'm going to go through those when my brain wakes up, and then I'm going to do 1 hour of past paper questions and 1 hour of OSCE practice. I'm going to do that, and that's probably going to be my day. So Eles também têm muita plataforma de estudo, né, de questão, desde o começo já. É uma coisa que eles vêm a fazer provas de uma forma diferente que a gente aqui no Brasil vê. Enquanto a gente tem cursinhos de aula, apostila, vídeo, eles têm muita plataforma de questão. Então eles são diferentes, não posso falar que é avançado, que cada um faz do seu jeito, mas é diferente porque eles vêm muito com questão. Então eles têm esses MCK que ele botou ali, que é uma plataforma de questões para ele fazer, para acompanhar, para estudar para a prova. É uma plataforma nacional, então é algo bem interessante. E o OSCE que todo mundo tem. A gente tem esses vestiários também, pelo menos na cidade que eu fiz os estágios tem, mas tá sempre lotado. Sempre. E não pode mais usar a touca sua, né? Tem que usar a touca do hospital, tu não pode mais levar de casa. Alright guys, okay. So all done for the day with the entire list. I think we saw 5 patients since the morning. I mean, work-life balance of an anesthetist is excellent. So it's currently 2:45, we're all done for the day, and we've seen all the patients on the list for today's day surgery. Today in the theater, I was on the breast list, and so we saw 5 excisions of a lump in the breast, all one after another, with almost... acho que theater é igual aqueles do CURSINHO, que eles ficam lá em cima assistindo a cirurgia. No time wasted in between. As soon as one patient was finished, we took them to recovery, and then by the time we were back in the anesthetics room, the patient was waiting ready to come in. Today was the first time that I did the 2-handed technique, one hand tilting the head back of the patient, placing the mask on, and then the other hand bagging them and ventilating them. It's a really good experience, honestly, and it always feels amazing when you feel like you are helpful in some way, shape, or form, where you're doing something with your hands, something procedural. Alright, I am so happy to be home, and that's it. That's the end of my clinical placement for emergency medicine and critical care. Okay. We've got 1 more week of just lectures, and if I'm honest, I'm going to spend most of that time preparing for OSCEs, our objective structured clinical exams, so the practical exams that we have in medical school. Brings us to the
Tá, beleza. Não, legal. Tá, então ele tava passando por emergência e o ICU, né, o paciente mais crítico da UTI. É interessante, tem umas coisas bem similares, outras coisas nem tanto. Mas a estrutura é legal falar que é muito boa, né? E, cara, e os caras conseguem comer em lugar bom e ficar, tem tempo pra ir e voltar. E pelo que eu senti, um pouco de autonomia nisso aí. Pra quarto ano, a gente quase que eles pegam na nossa mão e falam assim, ó, vocês vão entrar aqui tal hora com o professor tal só. E sempre todos os lugares estão lotados e o professor tal tu vai fazer tal coisa, tipo, tu vai ver o paciente X, o fulaninho, vai conversar com ele. O foco é na história, na semiologia, pra depois tu fazer outra coisa. Então não tem essa, tipo, dessa dinâmica, assim, acredito que seja mais no internato ou no nosso tipo. Se tu tem algumas diferenças, alguma similaridade, comenta aqui embaixo pra eu saber. E se tu gostou desse tipo de vídeo, comenta aqui embaixo também e curte. E sugere algum vídeo pra eu assistir, algum vlog, algum canal, porque daí eu vou fazer uns reacts aqui, beleza? Tamo junto.